Aoba, seus tabacudos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a historinha do nosso querido fudido. Fudido é a palavra. O cara se lasca mais que tudo, rapaz. Eita, carinha que sofre, viu? Mas ele dá a volta por cima, em algum momento. Vem comigo e vamos ver o que acontece nessa historinha, que ninguém sabe como é, né? Sem mais enrolação, vamos que vamos. O anime começa nos apresentando o protagonista Não Fume. Fuma não, pô. Cigarro da Curse. Naofumi é um estudante universitário de 20 anos que não costuma sair por ser otaku. É revelado que ele ainda mora com os pais, que lhe dão uma mesada para que não precise procurar emprego. Após essa introdução, vemos que o protagonista decide visitar uma biblioteca para ler light novels, mas ao tentar pegar uma delas, acidentalmente derruba vários livros. Então, ele decide pegar um dos livros que derrubou no chão, que tem o título As 4 Armas Cardinais. Ao se interessar pelo título, o protagonista resolve abri-lo para ler e então percebe que a história fala sobre 4 heróis vindos de outro mundo, cada um portando uma arma sagrada, uma espada, uma lança, um arco e um escudo. Nos é revelado que esses heróis são os encarregados de salvar o mundo de ondas inimigas. Depois disso, o protagonista decide continuar lendo o livro, mas quando tenta ler as informações sobre o herói do escudo, percebe que a página está vazia. Nesse momento, o livro começa a brilhar e o protagonista é transportado para o reino chamado Melromark, dentro de um mundo de fantasia onde é recebido por vários sacerdotes que revelam que o invocaram, junto com os outros 3 garotos, para salvar o reino. É então que o protagonista percebe que ele e os outros são os 4 heróis das armas cardinais, sendo ele o herói do escudo. Lá, vemos como os sacerdotes pedem ajuda porque seu mundo está em perigo, ao que os outros heróis respondem dizendo que estão dispostos a ouvi-los. Porém, eles não planejam trabalhar de graça. Então, os sacerdotes dizem aos garotos que em breve terão uma reunião com o rei, a qual eles aceitam participar. Depois de algumas horas, eles se encontram com o rei de Melromark, que pede aos heróis lendários que se apresentem. Nisso, vemos que o herói da espada se chama Rain, o da lança é um garoto chamado Motoyasu, e o do arco se chama Itsuki. Após a apresentação deles, o protagonista tenta se apresentar, porém é ignorado pelo rei, o que o faz perceber que o herói do escudo não é considerado tão importante. É meio merda mesmo. Em seguida, o rei fala sobre a profecia apocalíptica deste mundo, que diz que várias ondas de destruição virão e se não forem evitadas, o mundo acabará. Ele também explica sobre as ampulhetas da Era do Dragão, localizadas em cada reino, que anunciam quando as ondas chegarão. O rei comenta que a primeira onda atingiu o reino e que os soldados conseguiram resistir, mas sabendo que a segunda e a terceira serão piores, decidiram invocar os heróis. Ele informa ainda que a próxima onda chegará em menos de um mês, e por isso os heróis devem ficar mais fortes até lá. Os heróis aceitam ajudá-los em troca de uma grande recompensa, a qual o rei concorda, e então pede que verifiquem seus status. Ao fazer isso, percebem que o mundo funciona como um videogame, no qual precisam subir de nível para se tornarem mais fortes. Eles decidem formar uma equipe, mas são interrompidos pelo conselheiro do rei, que explica que as armas cardinais se repelem e que lutar juntos provoca uma reação negativa, impedindo o crescimento ideal. As armas de merda, né? Essas armas são um lixo. Porra, tudo pra foder o herói do escudo, isso é verdade. Sendo assim, o conselheiro orienta que cada herói siga seu próprio caminho e em seguida pede que descansem o resto do dia para se prepararem para começar a aventura no dia seguinte. À noite, vemos como os heróis se encontram em uma sala para conversar e cada um menciona que este mundo é semelhante a um videogame que só eles conhecem, o que deixa todos confusos. Depois de conversarem um pouco, percebe que todos vêm de um mundo diferente e nos é revelado que cada um deles veio de um Japão distinto. O protagonista percebe que está em desvantagem, pois os outros heróis conhecem jogos semelhantes a este mundo, ao contrário dele. Nesse momento, os garotos comentam que o herói do escudo é o mais inútil de todos por possuir a pior arma lendária. Isso deixa o protagonista irritado, mas ele decide se acalmar e focar em conseguir bons companheiros de viagem. Com isso, se sente motivado, já que em breve começará sua aventura.
No dia seguinte, os heróis se encontram com o rei desse nome impronunciável, que reuniu seus melhores guerreiros para se juntar à equipe de cada herói. Um a um, os guerreiros escolhem com quem irão viajar, mas depois de um tempo, o protagonista percebe que ninguém quer estar em seu time. Rumores circularam de que ele não sabe nada sobre o mundo, motivo pelo qual ninguém confia em suas habilidades. E os heróis percebem que a conversa da noite anterior foi exposta. Naofumi fica frustrado, pois não conseguirá subir de nível sozinho. Nesse momento, uma garota do grupo de motoyasu chamado Mine se oferece para se juntar a ele, o que o surpreende. Logo depois, o rei distribui dinheiro a cada herói para a jornada, dando ao protagonista uma quantia maior por não ter uma equipe tão grande. Em seguida, vemos os heróis partindo para suas aventuras e os outros se despedem de Naofumi, desejando-lhe boa sorte. Depois disso, Mine decide mostrar a capital ao protagonista para que ele possa se familiarizar com o novo mundo. Durante o passeio, ele decide visitar a loja de armas e equipamentos, onde Mine o leva até um homem chamado Eihard, que administra o local. Ao reconhecê-lo como o herói do escudo, Eihard comenta que ele tem azar. O protagonista, porém, decide não se deixar afetar pela observação e pede que Eihard lhe mostre uma arma que possa usar. O ferreiro apresenta várias espadas feitas de diferentes minerais, mas ao tentar segurar uma delas, o protagonista percebe que a arma é repelida instantaneamente. É nesse momento que ele entende que só pode utilizar um escudo como arma. Eihard pergunta se ele consegue tirar o escudo, e o garoto responde que só pode movê-lo, mas não separá-lo de seu corpo. Diante disso, ele decide comprar apenas uma roupa de aventureiro. Com o básico preparado, Mine diz que é hora de subirem de nível e ambos partem para fora da capital para ganhar experiência. Lá, encontram monstros de baixo nível, conhecidos como balões, que avançam para atacá-lo. No entanto, graças ao escudo, eles não conseguem machucá-lo. O protagonista aproveita a vantagem para derrotá-los com socos e, após várias horas, usa uma das suas habilidades para absorver os balões derrotados, obtendo novas capacidades para o escudo. Mine então sugere que ele compre alguns equipamentos para ela, pois assim poderiam enfrentar monstros mais fortes. O garoto concorda e eles retornam à loja de Eihard. Na loja, o protagonista começa a negociar com o careca para conseguir um desconto em sua compra, surpreendendo o ferreiro com sua habilidade de barganha. Ele tem a lábia, pai. Em seguida, Mine escolhe alguns equipamentos bastante caros e insiste para que o protagonista pague por tudo, afirmando que eles poderão recuperar o dinheiro depois. O garoto acaba aceitando e paga pela compra. O que um par de peitos enormes não faz, né? Bizarro. Logo à noite, ele pergunta a Eihard onde pode vender o resto dos balões que derrotou. O ferreiro indica uma loja de materiais de monstros e o protagonista consegue recuperar parte do dinheiro gasto. À noite, ele janta com Mine e aproveita para organizar seus planos para o dia seguinte. Durante a refeição, Mine propõe um brinde, mas o garoto recusa, explicando que não bebe álcool. Ela tenta convencê-lo, mas ele mantém sua decisão, o que a faz comentar que em Melromark as mulheres são consideradas superiores aos homens e que estes normalmente não rejeitam bebidas oferecidas por mulheres. E o garoto fica surpreso com a revelação. Antes de encerrar a noite, ele agradece a Mine por ter decidido fazer parte da sua equipe e vai descansar. Na manhã seguinte, o protagonista se prepara para sair e subir de nível, mas percebe que seu dinheiro e armadura desapareceram. Ele procura por toda parte até concluir que foi roubado. Decidindo avisar a Mine, sai para encontrá-la, mas é interceptado por vários soldados do castelo que informam que o rei deseja falar com ele. O garoto é levado com urgência ao castelo, onde encontra Mine e os outros heróis. Lá, Mine afirma que o protagonista bebeu demais na noite anterior e em seguida tentou abusar dela, sendo salvo apenas porque conseguiu escapar e pedir ajuda a Motoyasu. Surpreso e sem entender nada, Naofumi tenta explicar que tudo não passa de um mal entendido, mas o rei ordena que ele permaneça em silêncio. Em meio à confusão, vemos Mine zombando discretamente, o que faz o protagonista perceber que ela apenas o usou e o enganou.
Indignado, ele pede ao rei que o devolva a seu mundo e convoque outro herói para substituí-lo. O rei, porém, explica que isso é impossível, só podem invocar um novo herói se um dos 4 atuais morrer. Além disso, revela que abusar sexualmente de uma mulher é punível com a morte, mas por ser um herói e haver uma nova onda de destruição se aproximando, ele não pode ser executado. Sua punição será ter seu suposto crime divulgado a todo o reino, para que sua reputação seja arruinada e todos o odeiem. Decidido a lidar com a onda à sua própria maneira, o protagonista deixa o castelo após perder tudo por causa de Mine. Fora dali, os cidadãos passam a olhá-lo com desprezo. Em meio a isso, ele é abordado por Eilhart, que tenta agredi-lo pelo que supostamente fez, mas ao ver o olhar do garoto, percebe que ele não é culpado. Eilhart decide ajudá-lo, oferecendo uma roupa nova, e o protagonista agradece, prometendo que pagará por isso algum dia. Depois, ele parte para os arredores da capital e começa a lutar contra vários balões. Após muitas horas, consegue finalmente subir para o nível 2. O protagonista decide levar consigo vários balões vivos, já que por causa de sua má reputação, os comerciantes tentam enganá-lo. Ele então começa a usá-los para ameaçar os vendedores e conseguir ser tratado como uma pessoa comum. Assim, consegue juntar um pouco de dinheiro, com o qual paga Eilhart. Depois de alguns dias, o garoto encontra algumas plantas especiais e decide absorvê-las com seu escudo. Isso lhe concede uma nova habilidade e um melhor entendimento de seus poderes, permitindo que ele melhore a qualidade das plantas que toca. Usando sua nova habilidade de coleta, ele vende as plantas a um preço elevado. Mais tarde, enquanto janta em uma taverna, percebe que a comida perdeu o sabor desde a traição que sofreu. Durante a refeição, 3 aventureiros o interrompem e, ao deixarem a taverna, o seguem para tentar roubar seu dinheiro. O protagonista, porém, usa os balões e o seu escudo para se defender. Após afugentá-los, percebe que lhe falta poder ofensivo, o que o deixa frustrado. Nesse momento, surge um homem chamado Beloucas, que percebe a dificuldade do protagonista e lhe faz uma proposta: levá-lo até seu armazém para conhecer sua mercadoria. Lá, Beloucas revela ser um traficante de escravos e explica que eles possuem uma maldição que os impede de desobedecer às ordens de seus mestres. O protagonista se interessa e aceita ver o que ele tem a oferecer. Durante a visita, é revelado que alguns escravos são semi-humanos, seres meio humanos e meio feras. Beloucas recomenda um poderoso monstro de nível 75, mas ao saber que custa 15 moedas de ouro, o protagonista questiona por que ele mostrar algo que ele não pode pagar. Beloucas explica que quis exibir seu melhor produto para treinar o olhar do novo cliente, acreditando que ele se tornará um comprador frequente. Ao ser questionado sobre o tipo de escravo que procura, o protagonista responde que quer alguém barato e obediente. Beloucas então sugere um semi-humano, mas avisa que eles não são especializados em combate e precisarão ser treinados. Nesse momento, o garoto encontra uma pequena escrava chamada Raftalia, visivelmente doente, tanto física quanto mentalmente. Beloucas comenta que ela provavelmente não sobreviverá por muito tempo, mas mesmo assim, o protagonista decide comprá-la, surpreendendo o negociante. Depois disso, vemos como o garoto decide iniciar o ritual para torná-la oficialmente sua escrava. Eu odeio ficar falando essa palavra constantemente, mas porra, que merda! Ao concluir, ele menciona que agora Raftalia não poderá desobedecê-lo. Ele então percebe que ela se tornou sua companheira, o que permitirá compartilhar a experiência quando lutarem juntos. O protagonista decide levá-la até Eilhart, pedindo que ele venda uma arma e roupas novas para a menina. Logo depois, ele a leva para enfrentar um dos balões, ordenando que ela o ataque. Assustada, Raftalia hesita, mas o selo de escrava é ativado, causando-lhe dor e forçando-a a atacar até derrotar o monstro. Ambos ganham experiência no processo, e o garoto diz que a partir de agora ela lutará contra monstros, pois também precisa recuperar o dinheiro investido ao comprá-la. Ao saírem da loja de Eilhart, ele percebe que Raftalia está com fome e a leva a um restaurante. Ele pede o prato mais barato para ele e decide pedir algo mais caro para ela, a deixando surpresa com a quantidade de comida que consegue comer. Em seguida, eles voltam para subir de nível, enfrentando vários balões. O protagonista percebe
percebe que agora ganha experiência mais rapidamente e decide descansar. Nesse momento, ele descobre que adquiriu a habilidade de combinar diferentes ingredientes, o que considera útil para o futuro. Durante a pausa, Raphtalia pergunta quem ele é, e o protagonista responde que é o herói do escudo. Ao ouvir isso, ela se lembra de seus pais, que diziam que o herói do escudo era gentil e valorizava os semi-humanos. Feliz por conhecê-lo pessoalmente, e então ela recebe de presente um remédio que ele preparou para curar sua doença. Mais tarde, Raphtalia dorme e começa a sonhar com o passado, quando fugiu da primeira onda de destruição junto de seus pais. Encurralados por um grande monstro, eles decidiram se sacrificar para que ela pudesse escapar. Acordando assustada, ela é acalmada pelo protagonista, que garante que agora está segura. No dia seguinte, o protagonista vende o remédio preparado anteriormente e consegue algum dinheiro. Depois, encontra Raphtalia observando crianças brincando com uma bola. Ao perguntar se ela quer uma, ela nega, mas o garoto percebe a mentira e compra uma para ela, dizendo que poderá brincar quando terminarem o trabalho. E ela obviamente fica feliz com o presente. À noite, os dois vão para uma pousada para dormir. Ao chegar, o dono se recusa a aceitá-los e o protagonista é forçado a ameaçá-lo com um de seus balões para que os deixe entrar. Com o passar dos dias, eles continuam ganhando experiência até encontrarem um coelho selvagem que tenta atacar Raphtalia. O protagonista se coloca na frente para protegê-la, mas ela, ainda assustada, hesita e não obedece à ordem de atacar. O selo de escravo começa a causar dor e o garoto alerta que se ela não lutar, ele não conseguirá cuidar dela, já que precisa de alguém para combater no seu lugar. Determinada a não ser abandonada, Raphtalia se levanta, esfaqueia o coelho e promete lutar por ele. Depois disso, o garoto visita Eirhard para comprar uma espada para Raphtalia, já que pretende viajar para outra cidade. Eles seguem para uma cidade vizinha, onde vendem a pele de coelho por 2 moedas de prata. O garoto pergunta a um comerciante sobre formas de ganhar dinheiro mais facilmente, e ele menciona uma mina de minerais valiosos. No entanto, um monstro perigoso remanescente da primeira onda vive lá, motivo pelo qual ninguém mais entrou no local. Antes de ir, o protagonista testa novas habilidades, criando um escudo de corda e um escudo de ar. Então, eles entram na mina e conseguem coletar várias pedras preciosas. Enquanto o protagonista comemora, percebe que Raphtalia está paralisada de medo. O monstro que aparece diante deles se parece com aquele que matou os pais dela. Aterrorizada, Raphtalia grita e começa a relembrar seu passado, explicando ao protagonista o motivo de seu trauma. Ele então diz que ela precisa derrotar o monstro para se tornar mais forte e evitar que outras crianças sofram o mesmo. O garoto se coloca diante da criatura para protegê-la e pede que ela aproveite a chance para atacar. Ela, no entanto, continua paralisada e sofre com a dor do selo. Ao perceber o desespero dela, o protagonista ordena que fuja enquanto segura o inimigo. Nesse momento, Raphtalia se lembra do tempo que passou com o protagonista e recupera a coragem. Determinada, ela parte para o ataque com sua espada. Naofumi usa o escudo de ar para abrir uma brecha, permitindo que Raphtalia atinja a criatura e cause um ferimento fatal, o derrotando na hora. Eles ganham bastante experiência e, aliviada por vê-lo vivo, Raphtalia o abraça, chorando de emoção. Uma semana depois, Naofumi sai com Raphtalia para o campo, continuando o treino para subir de nível. Durante a caçada, Naofumi utiliza a habilidade Prisão de Escudo, prendendo um monstro e o arrastando antes de eliminá-lo com facilidade. Fica claro que em pouco tempo ele evoluiu bastante e, junto com sua força, sua personalidade também mudou. Mais tarde, eles visitam Eirhard, que comenta que as roupas atuais de Naofumi já não oferecem proteção suficiente contra os ataques que ele recebe. Por isso, decide criar uma nova armadura. Inicialmente, Eirhard oferece uma das suas melhores peças prontas, mas Naofumi percebe que é pesada demais e pede que ele faça uma sob medida. E Eirhard diz que ficará pronto no dia seguinte. À noite, eles jantam em uma taverna. Naofumi pede um prato infantil para Raphtalia, mas ela fica irritada, dizendo que não é mais uma criança e acaba pedindo o mesmo prato que ele. No dia seguinte, Naofumi recebe sua nova armadura, a Armadura dos Selvagens, deixando Raphtalia impressionada com a qualidade. Enquanto isso, soldados começam a patrulhar a área, preparando-se para a próxima onda de destruição. Naofumi comenta que seria útil saber exatamente quando a onda acontecerá, e Eirhard conta sobre a Igreja do Reino, que guarda a ampulheta do dragão, responsável por anunciar o momento exato da chegada da onda. Quando Naofumi vai até a ampulheta,
o objeto reage ao seu escudo, permitindo que ele veja o tempo restante. Lá, ele encontra Motoyasu com seus aliados e fica incomodado ao ver Mine presente. Decidindo evitar confusão, ele tenta sair, mas Motoyasu provoca, perguntando a Raftalia se ele já ouviu falar dos rumores sobre Naofumi, deixando-a confusa. Eles cruzam com Ren e Itsuki, que pedem para Naofumi não atrapalhar durante a onda. À noite, Raftalia pergunta se houve algum problema entre ele e os outros heróis, mas Naofumi responde que ela não precisa saber, matando o assunto ali. No dia seguinte, todos os guerreiros se preparam para a batalha. Antes de partirem, Raftalia diz que está feliz por tê-lo conhecido, pois ele fez muito por ela, prometendo ser sua espada, ou seguindo a qualquer lugar. Logo depois, a onda de destruição finalmente atinge o reino. Os 4 heróis e seus aliados são transportados para a zona de batalha, onde inúmeros monstros começam a surgir. Naofumi se prepara para enfrentá-los, mas Raftalia percebe que a vila Ryuchi está sendo atacada. Então, Naofumi decide ir até lá para protegê-los, levando Raftalia junto. Ao chegarem, ele ordena que Raftalia evacue os cidadãos, enquanto ele fica responsável por distrair e conter os monstros. Naofumi defende diversos moradores e atrai as criaturas até uma grande torre. Subindo até o topo por uma escada, ele toca o sino para chamar a atenção de todos os monstros, que começam a escalar a torre para alcançá-lo. Rapidamente, ele espalha óleo inflamável pelo local e incendeia a estrutura, usando seu escudo de cordas para escapar, enquanto elimina vários inimigos na queda. Ao verem a coragem do herói do escudo, os cidadãos recuperam a vontade de lutar e tentam ajudá-lo. Nesse momento, um enorme monstro surge, forçando Naofumi a intervir para protegê-los. Ele ordena que os aldeões recuem, pois não teriam chance contra aquela criatura. Raftalia retorna para lutar ao seu lado, e juntos, eles derrotam todos os diversos inimigos em perfeita sincronia. Em seguida, os cavaleiros do rei chegam para reforçar as defesas, e enquanto isso, os outros heróis enfrentam o chefe da onda e, lutando juntos, conseguem derrotá-lo, encerrando a batalha. Com a vitória, os aldeões agradecem calorosamente a Naofumi, reconhecendo que sem ele não teriam sobrevivido. Raftalia comenta que graças a isso, outras pessoas não precisarão passar pelo que ela viveu, e Naofumi confirma, elogiando seu desempenho. E ela chora de alegria ao ouvir isso. À noite, o rei organiza um grande banquete para os 4 heróis. Naofumi comparece sozinho para receber sua recompensa, mas Raftalia aparece para animá-lo e experimentar a comida da festa, o que o faz se sentir menos solitário. Porém, Motoyasu se aproxima e o desafia para um duelo, alegando ter ouvido que Raftalia é sua escrava e afirmando querer libertá-la. Naofumi responde que a escravidão é permitida naquele mundo e recusa o desafio, mas Motoyasu insiste, dizendo que um herói não deveria manter escravos. Nisso eu concordo com ele, né? Eu concordo pra caralho nisso aí. Irritado, Naofumi tenta sair, mas é impedido pelos soldados do reino por ordem do rei, que declara que o duelo será realizado. Raftalia tenta argumentar que a luta é desnecessária, mas é silenciada pelos guardas sob a justificativa de que ela não sabe o que está dizendo. Sem alternativas, Naofumi é forçada a aceitar o duelo para ter a chance de manter Raftalia ao seu lado. Assim que entram na arena, Motoyasu parte para o ataque, usando várias habilidades de sua lança. Naofumi resiste aos golpes e contra-ataca usando seus balões, que começam a ferir o adversário. Em seguida, ele combina suas novas habilidades de escudo para pressionar Motoyasu, ganhando vantagem na batalha. Porém, no momento decisivo, Mine ataca Naofumi pelas costas, permitindo que Motoyasu se recupere e acerte um golpe pesado, vencendo o duelo. Naofumi denuncia a interferência, mas ninguém acredita nele. Em seguida, Mine remove a maldição de escravidão de Raftalia e revela ser filha do rei, o que explica por que ele sempre a favorece. A canalice vem de família, aparentemente. Desesperado, Naofumi é surpreendido quando Ren e Itsuki interrompem a comemoração e afirmam ter visto as ações de Mine. Embora o rei tente ignorar, com a pressão deles fica claro que Motoyasu venceu de forma injusta. Raftalia volta para o lado de Naofumi, dizendo que nunca o deixará, o tirando do desespero e o deixando feliz por ter alguém em quem confiar.
No dia seguinte, Raphtalia prepara uma refeição com sobras do banquete e, ao provar, Naofumi percebe que seu paladar para a comida voltou, o que o alegra bastante. Mais tarde, os heróis se reúnem diante do rei, que distribui recompensas para todos, exceto para Naofumi. Ren e Itsuki o defendem, já que ele salvou Ryuji durante a onda, forçando o rei a dar uma recompensa mínima. Depois disso, eles visitam Beloucas, pois Raphtalia quer restaurar voluntariamente seu selo de escrava, alegando que deseja demonstrar sua lealdade dessa forma. Beloucas também sugere que Naofumi compre um Filolial, uma raça de criaturas usadas para transporte. Ele menciona que, com sorte, o ovo pode gerar um dragão. Naofumi compra um ovo e mais tarde visita uma bruxa da capital que o agradece por salvar Ryuji, o presenteando com um grimório para aprender magia. No dia seguinte, o ovo choca e Filo nasce, e Naofumi cria com muito carinho. Em poucos dias, Filo cresce de forma impressionante, deixando Raphtalia encantada. No entanto, Mine e Motoyasu aparecem em Ryuji, anunciando que, por ordem do rei, a cidade agora pertence a Motoyasu e impõe um imposto altíssimo. Os aldeões protestam e Mine ordena que ataquem os que se opuserem, mas é interrompida pela chegada de um mensageiro real. Após receber a mensagem, Mine desafia Naofumi para um duelo pelo controle de Ryuji, que consiste em uma corrida de 3 voltas ao redor da cidade. Inicialmente ele recusa, mas com a insistência dos moradores, ele aceita. Durante a corrida, soldados do reino tentam atrapalhá-lo, mas ele supera todos os obstáculos e cruza a linha de chegada primeiro. Nesse momento, Filo revela-se ainda maior, surpreendendo Naofumi. Como prêmio, o governador de Ryuji entrega a Naofumi uma carruagem e uma licença para entrar em diversas cidades sem pagar taxas. No dia seguinte, para surpresa geral, Filo se transforma em uma garotinha. Naofumi então vai até Eihard para pedir roupas especiais para Filo, já que ela rasga tudo sempre que muda de forma. Eihard recomenda que Naofumi procure uma costureira na capital para fazer roupas especiais para Filo. A costureira diz que precisa de um certo fio mágico, criado a partir de uma pedra rara e difícil de encontrar. Para conseguir o dinheiro e recursos necessários, Naofumi decide trabalhar no transporte de mercadorias entre cidades. Durante o caminho, o grupo encontra um homem desesperado para levar remédios à sua mãe doente. Naofumi aceita ajudá-lo em troca de algo, e usando o Filo, eles chegam rapidamente à cidade e entregam o remédio, salvando a mulher. Como agradecimento, o homem dá uma sacola cheia de vegetais. Naofumi percebe que pode usar Filo para transportar pessoas e cargas em emergências e passa a trabalhar como transportador, acumulando bastante dinheiro. Um dia, eles levam um comerciante chamado Rito, que conta que Naofumi está sendo chamado de Santo do Deus Pássaro por curar doentes em sua carruagem puxada por Filo. No caminho, Raphtalia avisa que bandidos estão bloqueando a entrada. Eles revelam querer sequestrar Rito, mas Raphtalia e Filo usam magia para derrotá-los. Naofumi ameaça matá-los e, implorando por suas vidas, os bandidos entregam tudo o que roubaram. Rito, em retribuição, oferece seu conhecimento e contatos comerciais, ajudando Naofumi a expandir seus negócios e aprender sobre joias. Com isso, ele descobre a localização da pedra mágica necessária e vai até uma mina com a ajuda de uma bruxa. Lá, enfrentam uma enorme quimera e a derrotam em equipe. Eles conseguem a pedra especial, permitindo produzir o fio mágico e concluir as roupas de Filo, que agradece emocionada. Logo depois, viajam até uma cidade no sul para entregar um produto especial. Ao chegar, o governador explica que plantas invasoras estão causando doença nos moradores. Naofumi, como o santo do deus pássaro, começa a curar os aldeões com remédios e magia. Antes de partirem, o governador conta que tempos atrás, Motoyasu trouxe uma semente especial para acabar com a fome, mas ela cresceu de forma descontrolada, espalhando-se por toda a cidade e se tornando um perigo. E Naofumi aceita resolver o problema em troca de uma recompensa. Fora da cidade, o grupo enfrenta plantas monstruosas até localizar a semente. Usando o produto especial e poder do seu escudo, ele a destrói e modifica suas propriedades, permitindo que a planta produza frutos de forma segura no futuro. A cidade inteira agradece e Naofumi ainda vende parte das frutas e sementes para Rito, obtendo lucro. Importante é dinheiro, porra! Mais tarde, eles viajam até uma cidade de fontes termais para entregar uma carga. Após a entrega, decidem relaxar nas águas quentes. Raphtalia, que se sente cada vez mais próxima de Naofumi, decide encontrar um presente especial
especial para ele. Enquanto procura um mineral raro, cruza com Filo, que está em busca de um ovo para presenteá-lo. Por que caralhos um ovo? Eu não faço ideia. Mas seguimos. As duas seguem juntas até uma montanha, onde encontram o que procuravam, mas são atacadas por um monstro feroz que destrói os itens. Irritadas, elas unem forças para derrotá-lo. De volta à cidade, vendem um monstro e usam o dinheiro para comprar uma ferramenta de metal para Naofumi, que agradece às duas pelo gesto. Após deixarem a cidade anterior, Naofumi, Raphtalia e Filo continuam sua jornada rumo ao reino. No caminho, encontram um homem debilitado junto de seu filho. Vendo as condições deles, o grupo oferece ajuda. O homem os alerta para não seguirem até a cidade à frente, pois uma epidemia grave está matando os moradores. Intrigado, Naofumi decide investigar, e ao chegar à cidade, eles são recebidos por um aldeão surpreso ao reconhecer o curandeiro de quem todos falam. Ele os leva até o médico local, que explica que seu próprio remédio não é suficiente para salvar a todos. Naofumi oferece um medicamento que preparou e, usando magia do Grimório, cura rapidamente uma das enfermas, o que anima a todos. Ele administra a fórmula para os demais e, em agradecimento, a cidade lhe oferece 50 moedas de prata, todo o dinheiro que possuem. A enfermeira explica que a epidemia surgiu há um mês, quando o herói da espada, Ren, matou o dragão na montanha próxima. O corpo apodreceu, liberando toxinas que se espalharam pelo ar até chegar à aldeia. Ela ainda diz que a montanha agora está infestada de monstros perigosos, tornando impossível aos moradores resolver o problema. Além disso, o veneno do dragão alterou o ecossistema, deixando o local irreconhecível. O médico informa que já notificaram o governo e que remédios devem chegar em breve, mas Naofumi ordena que cancelem o pedido. Ele mesmo cuidará do problema em troca de um pagamento de 500 moedas de prata, o valor que seria repassado ao governo. O grupo parte para a montanha e, após enfrentar monstros bloqueando o caminho, Naofumi cobre Filo com magia protetora para que avance sem precisar lutar. Mais adiante, o ar tóxico começa a afetar Raphtalia, mas ela insiste em continuar. E finalmente encontra o cadáver apodrecido do dragão. Enquanto se preparam para limpar a área, o corpo começa a se mover. O dragão revive como um zumbi. Naofumi ordena que recuem, mas Filo surge e acerta um poderoso chute, causando grande dano, revelando que odeia dragões. O monstro reage disparando um hálito venenoso. Mesmo protegendo as meninas com seu escudo, Naofumi vê o veneno atravessar sua defesa e atingir Raphtalia, que começa a definhar. Nesse momento, Naofumi se pergunta se deve recuar, mas Filo, furiosa, avança contra o dragão. A criatura a agarra e a devora. Ao ver isso, Naofumi se lembra de todos os momentos que passou com ela e, acreditando que Filo morreu, é tomado pela raiva. O choque da cena desperta algo sombrio em Naofumi. O escudo da ira é desbloqueado. Ele sente o imenso poder percorrer seu corpo, mas também perde o controle de si mesmo. Tomado pela fúria, parte para cima do dragão zumbi, atacando sem piedade. As chamas do próprio escudo começam a lhe causar dano, queimando-o enquanto ele continua o massacre. Raphtalia, vendo-o nesse estado, se desespera e corre para pará-lo. Ao ouvir sua voz, Naofumi retoma a consciência, mas percebe que ela está em péssimas condições. Imediatamente ele começa a usar a magia para tentar curá-la, e nesse momento o dragão tenta investir contra ele, mas Naofumi se defende com o escudo comum. Ele sabe que sem o escudo da ira não conseguirá vencer, porém teme perder o controle novamente. Enquanto hesita, o dragão desaba de repente. Então revelado que Filo havia atacado o monstro por dentro ao perceber que o núcleo do dragão zumbi era um cristal roxo e ela o devorou, o destruindo de dentro para fora. Com a ameaça eliminada, Naofumi e Filo se livram do corpo do dragão, fazendo com que o ar volte ao normal e salvando a cidade. De volta à vila, o médico entrega a recompensa prometida, mas Naofumi pede que o pagamento seja usado para curar Raphtalia. O médico, porém, revela que ela sofre de uma maldição poderosa que só pode ser quebrada com a água sagrada de alta qualidade, disponível apenas em uma grande cidade. Aceitando a recompensa, Naofumi se encontra com Raphtalia e Filo, que lhe entregam um pedaço de cristal encontrado dentro do dragão. Ele o faz ser absorvido pelo escudo, adquirindo uma nova habilidade que, no entanto, não pode ser usada ainda por estar em um nível baixo.
No dia seguinte, após completarem mais uma missão, Naofumi anuncia a Raphtalia que retornarão à capital no dia seguinte para buscar a água sagrada e curá-la. Durante a viagem, Naofumi, Raphtalia e Philo conhecem uma garota chamada Melt, que rapidamente se aproxima de Philo. As duas começam a brincar juntas, enquanto Naofumi e Raphtalia seguem para a cidade. Mais tarde, já à noite, Philo retorna e pede que Naofumi a leve até a capital, explicando que se separou de suas escoltas por estar brincando com um filolial que havia na área. Ao descobrir que Melt pertence à realeza, Naofumi aceita ajudá-la, imaginando que poderá receber uma boa recompensa. O grupo segue viagem até a capital e, ao chegar, Melt agradece a ajuda. Naofumi envia Philo para acompanhá-la e receber a recompensa, enquanto ele e Raphtalia vão até a igreja. Logo na entrada, ele percebe que o local presta homenagens apenas aos 3 heróis, ignorando completamente o herói do escudo. Ainda assim, decide entrar e é recebido pelo arcebispo, que o parabeniza pelo duelo contra Motoyasu, comentário que Naofumi ignora, pedindo diretamente pela água benta de alta qualidade. Ele paga uma moeda de ouro e deixa o local. Ao sair, um jovem soldado se aproxima procurando por Naofumi. Desconfiado de que possa ter problemas, ele pede que Raphtalia se afaste. Pouco depois, é atacado por Motoyasu, que exige que ele liberte Philo, acreditando que ela seja uma escrava. Os golpes acabam causando destruição na cidade, até que Mine aparece e autoriza oficialmente o duelo. Porém, Melt surge e anula a ordem, revelando-se a irmã mais nova de Mine e a verdadeira herdeira ao trono. Sendo assim, todos são obrigados a obedecê-la. Motoyasu tenta se aproximar de Philo, mas ela mostra sua forma real e o acerta com um poderoso chute. Depois, Melt pede para conversar com Naofumi em particular. Ele, no entanto, recusa, afirmando que não confia na realeza. Ela insiste, mas acaba sendo chamada de volta por seus acompanhantes, que informam que o rei a convoca imediatamente. Mas antes de partir, Melt se despede de Philo. As meninas questionam Naofumi sobre o motivo dele evitar Melt, mas ele ignora a pergunta. Em seguida, pede para que Philo não a encontre novamente, o que deixa a garota triste. Sozinha, Philo reflete sobre a situação, enquanto Naofumi relembra as injustiças que sofreu pela família real, reafirmando para si mesmo que não pode confiar neles. Mais tarde, Philo retorna à tenda de Erhard e anuncia que há uma visitante. Para surpresa de Naofumi, Melt entra acompanhada de um soldado e, sem rodeios, pede para que ele permita que lutem juntos. Na próxima onda, vários soldados procuram Naofumi, surpresos com a forma como ele lutou na batalha anterior. Lá, o protagonista diz que se quiserem lutar, não precisam se juntar a ele. No entanto, eles explicam que desejam lutar ao seu lado porque todos vêm de Ryuchi e ele salvou suas famílias durante a primeira onda, sendo essa a forma deles de agradecê-lo. Naofumi então impõe uma condição: cobrará 15 moedas de prata de cada um para aceitá-los no grupo. Os soldados ficam espantados, mas ainda assim reúnem um total de 150 moedas de prata. Com isso, o protagonista decide também melhorar a sua com Erhard, e durante o atendimento, ele percebe que, ao atingir o nível 40, surge um ícone de estrela. Erhard explica que nesse nível é necessário fazer um upgrade de classe, caso contrário, não será possível subir mais de nível, pois chegou ao limite de crescimento. Ele também comenta que a atualização de classe é feita na ampulheta da igreja. Durante o caminho até lá, o protagonista pergunta a Raphtalia qual classe ela gostaria de escolher. Ela responde que ele pode decidir por ela, mas ela insiste que ela mesma deve definir seu próprio potencial, já que quando as ondas terminarem, ele retornará ao seu mundo. Isso deixa Raphtalia preocupada, pois ela não quer que ele vá embora. Ao chegarem à ampulheta, descobrem que o upgrade custa 15 moedas de ouro para cada um. Mesmo surpreso, Naofumi decide pagar pela atualização de classe de Raphtalia primeiro. Porém, no momento em que entrega o dinheiro, uma freira os interrompe, dizendo que o grupo do herói do escudo está proibido de subir de classe por ordem direta do rei. Sem escolha, Naofumi guarda o dinheiro e se retira. Mais tarde, ele vai até Beloucas, lembrando-se que este possui um escravo de nível 75 e pergunta se há uma forma de subir de classe. Beloucas diz que não pode ajudá-lo
ajudá-lo diretamente, mas sugere tentar uma ampulheta de outro reino, indicando 3 opções. O problema é que levaria muito tempo para chegar a qualquer uma delas, e a terceira onda já está próxima, tornando a viagem viável. Nesse momento, Beloucas recomenda que o protagonista compre garras de dragão voadoras para Philo, que aumentariam sua força em combate. Naofumi decide adquiri-las e recebe também de Beloucas uma missão para testá-las. O grupo parte para caçar um monstro nos esgotos, e durante a luta, Philo derrota a criatura com facilidade usando seu novo equipamento, que a deixa muito feliz. À noite, o protagonista aplica bandagens com água benta em Raftalia para acelerar a cura da maldição do dragão. Durante um momento, ela pergunta se poderá acompanhá-lo ao seu mundo quando tudo acabar, o que o surpreende. Antes que ele possa responder, Philo interrompe a conversa e o assunto é encerrado. Depois, eles viajam para uma cidade no norte para cumprir uma missão. Lá, encontram aldeões em más condições e descobrem que Itsuki causou uma revolução com o seu grupo de rebeldes. Antes, havia um governador corrupto, mas quando os rebeldes assumiram, a situação piorou. Naofumi decide ajudá-las e em seguida retorna para a capital com as meninas. Na capital, encontram Ren e Itsuki, que reclamam que outra pessoa recebeu as recompensas de suas missões. Naofumi ri deles e os dois acabam se rendendo sem confrontá-lo. Ele comenta sobre o grupo de rebeldes e o cadáver do dragão, fazendo-os perceber que, por culpa deles, muitas pessoas morreram. Mesmo assim, Itsuki não acredita nele e sai da taverna. Após isso, Naofumi recebe de Eihard uma nova armadura com o núcleo do dragão zumbi incrustado no peito. Em seguida, vemos como os soldados retornam com as 150 moedas de prata e entregam ao protagonista. Porém, Naofumi diz a eles para usarem esse dinheiro para comprar equipamentos melhores. Em troca, ele aceita seus equipamentos antigos, o que deixa todos felizes. Antes de partirem, ele avisa que se o traírem, pagarão muito caro, e todos concordam. Quanto dinheiro ele vai tirar dos pobres soldados, né? Ah, pagaram caro. Claramente ele não vai matar os soldados, né? Mas ele vai... Porra, falir esses caras. Depois disso, o grupo começa os preparativos para a próxima onda. O protagonista entrega novos acessórios para Raftalia e Philo, que aumentam seus status. Logo, todos são transportados para a área da onda, onde começam a lutar contra os monstros. Durante a batalha, Naofumi reencontra a velha que havia curado algum tempo atrás. Ela revela estar em uma aventura de retiro e derrota vários monstros com grande facilidade, surpreendendo o garoto. A velha diz que cuidará dos inimigos da região junto de Aki e os demais, permitindo que Naofumi siga com os outros heróis para enfrentar o chefe da onda. Eles então encontram um enorme navio flutuante, onde os outros heróis enfrentam monstros poderosos. No entanto, Ren e Motoyasu mostram dificuldade em lutar em equipe. Naofumi intervém, explicando que sem cooperação não sobreviverão à onda. Durante o combate, ele percebe que os monstros possuem uma estranha sombra e ordena que Raftalia use magia de luz. Ao fazê-lo, descobrem que essa é a fraqueza dos inimigos e todos passam a atacá-los, derrotando-os rapidamente. Mas em seguida, o chefe da onda, o Soul Eater, aparece. Todos os heróis tentam feri-lo com magia elétrica, mas ele resiste. Naofumi então ordena que Philo use magia de vento, conseguindo causar dano. Irritado, o monstro contra-ataca, mas Naofumi protege todos com o escudo lendário. Decidido a vencer, ele ativa o escudo da ira, despertando um novo poder graças ao fragmento do dragão zumbi. Ao mesmo tempo, Philo também se transforma, pois havia consumido parte do cristal roxo. Com essa vantagem, Naofumi usa sua nova habilidade Dama de Ferro, aprisionando o chefe em uma prisão de escudos e em seguida o esmagando até destruí-lo completamente. E os outros heróis ficam maravilhados com o poder dele. Porém, a onda não desaparece e nesse momento surge uma garota misteriosa chamada Glass, que reconhece Naofumi como o único herói verdadeiro e se apresenta como inimiga. Ela declara que a verdadeira batalha da onda está apenas começando. Os 3 outros heróis tentam atacá-la, mas ela bloqueia todos os golpes com facilidade e usando uma habilidade poderosa, os nocauteia instantaneamente, deixando apenas Naofumi, Raftalia e Philo de pé. O trio
parte para o combate, mas percebe que Glass é muito superior. Raftalia é derrubada e Naofumi, sem alternativa, ativa novamente o escudo da ira. Philo se levanta e ataca usando o poder do cristal do dragão, mas Glass intercepta e a derruba outra vez. Ela então lança um ataque especial contra Naofumi, parabenizando por resistir. O herói tenta usar novamente a Dama de Ferro, mas Glass destrói a técnica com facilidade. Percebendo que não pode vencê-la, Naofumi decide criar uma estratégia para escapar com as meninas. Logo após a intensa batalha, Glass decide permitir que eles escapem, pois o tempo da onda havia chegado ao fim. Antes de desaparecer, ela avisa ao protagonista que, da próxima vez, ele não terá a mesma sorte. Com o término da onda, Naofumi começa a se questionar sobre o que realmente são essas batalhas, mas seus pensamentos são interrompidos pela chegada de um soldado que o convoca para se apresentar ao rei. Ao chegar, Outcray o questiona sobre de onde veio tanto poder para derrotar o chefe da onda. Naofumi responde friamente que, se ele quer saber, deve se ajoelhar diante dele. O rei se enfurece ainda mais, mas o protagonista afirma que agora tem força suficiente para acabar com ele facilmente. そうだ、忌々しい貴様の奴隷どもに地の果てまで追い詰めて生まれてきたことを後悔させてやる。 Depois disso, o protagonista se reúne com as meninas na loja de Eihard, que já planeja viajar para outro reino e conseguir o tão necessário aumento de classe. Eihard lhes presenteia com vários acessórios que ajudarão na jornada, e o grupo parte no dia seguinte. No entanto, antes que possam seguir viagem, Melt aparece com vários soldados reais. Ela pede para Naofumi retornar e se reconciliar com o rei, mas ele recusa. Nesse momento, um dos soldados tenta assassinar Melt e Naofumi a protege. Rapidamente, fica claro que tudo não passa de uma conspiração de Mine, que quer fazer parecer que o herói sequestrou e tentou matar a princesa, a fim de justificar a morte e assumir o trono. Tem uma formiga ali no meu monitor, isso tá me dando uma raiva. Aparece de novo, filha da puta, pra tu ver se eu não dou um socão. Parece? Duvido. Vem! Não é homem suficiente, pô. Você não é formiga o suficiente. Aparece aí pra tu ver se eu não dou um soco. Da puta. Se fuder, cara. A armadilha é reforçada quando, em todo o reino de Melromark, circula uma gravação forjada mostrando Naofumi, Raftalia e Philo matando os acompanhantes de Melt para sequestrá-la. Com isso, o grupo se torna oficialmente procurado. Dias depois, Melt diz que voltará à capital para falar com o pai, mas Naofumi alerta que, se fizer isso, será morta. Ela então aceita viajar com eles, acreditando que estará mais segura sob a proteção dele. O herói decide levá-la ao reino de Sylvet em busca de refúgio. Durante a viagem, fazem uma pausa para descansar. Melt aproveita para perguntar por que Naofumi odeia tanto o rei, que eu não vou citar o nome de merda. Ele relata tudo o que sofreu desde sua chegada ao mundo, e surpresa, Melt revela que sua mãe havia pedido ao rei para tratá-lo bem, e fica chocada ao saber do contrário. A conversa é interrompida quando Naofumi percebe soldados próximos. Eles tentam seguir em silêncio, mas Melt tropeça, fazendo barulho e atraindo a atenção dos guardas. O grupo foge até chegar à beira de um penhasco, onde se depara com os 3 outros heróis, acompanhados de Mine. Ela mente dizendo que Naofumi usou lavagem cerebral em Melt, e os heróis acreditam. Os tapados do caralho, né? Puta que pariu. O confronto começa, e Naofumi ativa o escudo da ira, criando uma fenda entre seu grupo e os outros heróis, impedindo-os de alcançá-los. Antes de recuar, ele encara Ren e diz que ele deveria ser capaz de entender a verdadeira razão por trás de tudo, e isso deixa o herói pensativo. O grupo se refugia em um ponto seguro da floresta, onde surge Shadow, uma mensageira especial de Melt. Ela informa que o herói deve ir ao encontro da rainha de Melromark, que está na direção oposta ao reino de Sylvet. O protagonista começa a duvidar de qual caminho seguir, enquanto em outro ponto, vemos Mine reunindo soldados e incendiando parte da floresta para iluminar a montanha, tentando forçar o grupo a se separar. Ao notar o fogo, o protagonista decide avançar com as meninas antes que as chamas os alcancem. No dia seguinte, ele vai comprar suprimentos e se informa sobre a situação nas estradas, descobrindo que os pontos de controle foram fechados e que há patrulhas reforçadas nas fronteiras. Isso tornaria praticamente impossível ir para Sylvet, e diante disso, o protagonista decide que deve mudar a rota e seguir para encontrar a rainha de Melromark.
Após algum tempo de viagem, chega a uma área habitada por muitos demi-humanos. Melt lembra-se de que tem um amigo nobre nessa região e diz que ele pode ajudá-los. Contudo, Raphtalia começa a se lembrar da invasão à sua vila, quando soldados rebeldes atacaram após a primeira onda. Ao mesmo tempo, Melt começa a perceber toda a corrupção existente no reino e se sente mal por nunca ter feito nada a respeito. Nesse momento, surge Van, um nobre amigo de Melt, que os convida para conversar em sua mansão. Lá, o grupo descobre que circula a informação de que o protagonista incendiou a montanha para escapar, percebendo que Mine voltou a culpá-lo por algo que ele não fez. Van manda trazer comida, o que anima as meninas. O protagonista, desconfiado, alerta que pode estar envenenada. Para provar sua confiança, Van come um pedaço diante deles. Assim, o grupo decide se alimentar. Durante a refeição, Melt comenta que viajar com o protagonista a fez mudar, pois antes tentava sempre agir como uma adulta responsável, mas agora percebe outros lados de si mesma. E Van sorri ao ouvir isso. Mais tarde, Van manda preparar os quartos. Melt sugere que o protagonista descanse, mas ele responde que podem ser atacados a qualquer momento. Raphtalia se oferece para fazer a guarda e ele aceita. Melt fica irritada por perceber que ele ainda não confia totalmente nela. Enquanto isso, Philo convida Melt para explorar a mansão. Raphtalia, por outro lado, pede que o protagonista trate Melt de forma mais gentil, mas ele ignora o pedido e tenta dormir. Durante a noite, o protagonista acorda e encontra Melt, que confessa não saber se deveria continuar fugindo, já que, como parte da realeza, sente que tem obrigações com o reino. Ele responde que no momento a prioridade é sobreviver e que depois ela poderá decidir o que fazer. Melt, ainda abalada, ouve dele que certamente existe algo que só ela pode realizar, e a princesa agradece. O protagonista percebe também que Raphtalia continua tendo pesadelos com seu passado, percebendo que ela ainda não superou esses traumas. Na manhã seguinte, Raphtalia acorda assustada e o protagonista informa que há um problema. Vários soldados estão levando o Van. Uma empregada da mansão surge no quarto e conta que um nobre da cidade vizinha acusou o Van de ajudar o protagonista e que essa é a razão para sua prisão. Ela decide escondê-los na cozinha para evitar que sejam capturados. Nesse momento, Melt conversa com os soldados, que revelam trabalhar para um nobre chamado Idol, o mesmo homem que escravizou e torturou Raphtalia quando ela era criança. Raphtalia fica furiosa, mas o protagonista assegura para impedir que seja descoberta. Melt então decide agir sozinha. Ela parte até a mansão de Idol, alegando estar preparando uma viagem para a capital, o que dá tempo para que Raphtalia não seja descoberta. Depois disso, o grupo encontra Philo, que havia sido escondida por Melt para não ser descoberta. Nesse momento, o protagonista decide confiar em Melt e ajudá-la no plano de resgate. À noite, eles se infiltram na grande mansão de Idol, derrotando diversos guardas no caminho. Durante a invasão, Raphtalia começa a se lembrar dos momentos dolorosos de seu passado, mas determinada, continua avançando. Logo, eles encontram Melt trancada. Idol tenta usá-la como refém, mas o protagonista a salva com facilidade. Furioso, Idol ameaça matar todos, mas Raphtalia se coloca à frente e decide enfrentá-lo sozinha. Percebendo que não poderia vencê-la, Idol começa a implorar por sua vida. Isso faz Raphtalia se lembrar dos demi-humanos que, no passado, também imploraram por misericórdia, o que reacende sua raiva. Idol então revela que conhecia sua vila e afirma que se não tivesse comprado os sobreviventes, eles teriam morrido de fome. Raphtalia, tomada pelo ódio, manda que ele se cale, recordando-se das torturas que sofreu. Idol se ajoelha, implorando por perdão, mas a raiva dela só aumenta. Nesse momento, Naofumi intervém, perguntando se matá-lo realmente ajudaria a superar o passado. Ele diz que ela não se tornou forte apenas como espadachim, mas também como pessoa. Suas palavras a fazem recobrar a consciência, e Raphtalia declara que se o matasse, se tornaria igual a ele, um covarde, e decide poupá-lo para que viva pagando por seus crimes. Idol, humilhado por um demi-humano, se enfurece e tenta atacá-la, mas durante a confusão, ele tropeça em uma de suas próprias armas e cai da janela da mansão, despencando do penhasco. O protagonista conforta Raphtalia, dizendo que não é culpa dela. Dito isso, eu prefiro muito mais a cena do mangá, embora esse anime seja uma merda, tá? Embora esse anime seja um lixo, eu prefiro muito mais essa cena no mangá, que Raphtalia simplesmente dá um bicudão e joga esse cara da janela. Eu acho muito melhor, acho muito mais, sabe? Ai, não sei o que, não mata não, caralho, bicudão, pum! Assunto resolvido.
Em seguida, Melt cura Van, que recomenda fugir imediatamente. Antes, no entanto, o grupo vai para o porão da mansão para libertar os escravos demi-humanos que Aido mantinha e torturava. Lá, Raftalia é tomada por memórias de sua infância. Após a morte de seus pais na primeira onda, ela se esforçou para ser positiva e motivar os aldeões a reconstruir a vila. Kiel, um amigo de infância, apoiou sua iniciativa, assim como sua melhor amiga Rifana, o que deu ânimo a todos. Porém, a esperança durou pouco. Um dia, os aldeões viram soldados se aproximando e pensaram que era ajuda enviada pelo rei, mas na verdade eram homens de Aido que capturaram todos os demi-humanos para escravizá-los. Raftalia e Rifana foram trancadas no porão e passaram a sofrer torturas diárias. Mesmo sofrendo, Raftalia mantinha a fé, dizendo a Rifana que o herói do escudo viria salvá-las. Quando Rifana começou a adoecer, Raftalia tentou animá-la, dando-lhe uma pequena bandeira feita com pedaços de tecido da cela, representando o símbolo da vila. Rifana ficou feliz, mas pouco tempo depois, um soldado foi buscar Raftalia para levá-la ao traficante de escravos Peloucas. Ao perguntar sobre o destino de Rifana, o soldado a ignorou e simplesmente a arrastou para fora da mansão. De volta ao presente, eles descobrem que ainda existem 3 escravos sobreviventes no porão. O grupo corre para libertá-los e um deles é Kiel. Raftalia fica emocionada ao perceber que ele está vivo, mas ele não a reconhece de imediato, já que ela cresceu bastante. Aos poucos, Kiel começa a se lembrar dos momentos que viveram juntos na aldeia e, surpreso, reconhece que realmente é Raftalia. O protagonista cura os ferimentos de Kiel, que fica feliz ao conhecer o herói do escudo. Ele comenta que Rifana adoraria conhecê-lo. Ao ouvir isso, Raftalia pergunta o que aconteceu com sua amiga e Kiel decide contar a verdade. Raftalia vai até a cela onde Rifana estava e encontra apenas o corpo sem vida dela. A cena a faz chorar profundamente e Melt, por outro lado, fica horrorizada ao ver o que acontece dentro de seu próprio reino. Raftalia sente culpa, acreditando que se fosse mais forte, Rifana e os outros ainda estariam vivos. Naofmi a consola, dizendo que ela não fez nada de errado e que se não o tivesse conhecido, talvez nunca tivesse conseguido confiar em ninguém novamente. Ele promete que não permitirá que mais crianças passem pelo que ela passou. Suas palavras devolvem a Raftalia a determinação que precisava e ela se despede oficialmente de Rifana antes de deixarem o porão. Enquanto tentam escapar da mansão, descobre que Aido ainda está vivo. Ele ativa um monumento que libera um monstro selado, um antigo dragão chamado Tyrant, que o esmaga com um único golpe. Tyrant começa a destruir toda a mansão, forçando o grupo a se abrigar junto dos sobreviventes. O dragão os encontra rapidamente. O protagonista percebe que se Tyrant atacar ali, todos morrerão. Filo parte para atacá-lo e o protagonista se prepara para a batalha. Melt repara que tanto Filo quanto a barriga do Tyrant estão brilhando e conclui que ele está rastreando a localização através de uma lâmina especial que o protagonista possui. O herói decide usar essa lâmina como isca para atrair Tyrant para fora da cidade, porém ele ainda precisa garantir a segurança das crianças humanas. Van se oferece para cuidar delas e Raftalia, mesmo relutante, concorda em seguir o protagonista. Antes de partir, ela entrega a Kiel a pulseira que recebeu do herói, dizendo que assim ele poderá usá-la. Eles montam em Filo e começam a atrair o Tyrant para longe da cidade. No caminho, Raftalia pede desculpas por ter dado sua pulseira, mas o protagonista apenas responde que a pulseira pertence a ela e ela pode fazer o que quiser com ela. Filo consegue deixar a cidade e atravessa a floresta em alta velocidade. Ao saírem dela, o grupo chega a um enorme lago, onde decidem enfrentar Tyrant. O protagonista ergue o escudo de ar para detê-lo, mas o dragão destrói com facilidade, o que o deixa surpreso. Enquanto isso, Filo e Raftalia atacam, mas Tyrant resiste a todos os golpes, mantendo a vantagem. Vendo a situação crítica, o herói decide recorrer ao escudo da ira, porém, uma voz misteriosa ecoa, pedindo para que ele não use aquele poder, alertando que não deveria depender dele. Nesse momento, vários Filoliais surgem, cercando o grupo e o dragão. Das águas do lago, emerge a rainha dos Filoliais, Vitória, que pede para que recuem e deixa claro que ela cuidará do Tyrant. O dragão tenta atacá-la, mas Vitória o detém com facilidade. Ele lança seu sopro de fogo e novamente ela bloqueia sem esforço. Então, com um único golpe, ela derrota Tyrant, deixando todos atônitos.
Em seguida, Vitória se apresenta oficialmente ao grupo, assumindo sua forma humana. Ela diz ao protagonista que sente uma energia sinistra emanando de seu escudo e alerta que o preço por usar poderes amaldiçoados é alto demais. Se continuar, chegará o dia em que ele perderá o controle. O herói responde que precisa do escudo da ira para sobreviver, mas Vitória decide encerrar o assunto. Logo depois, ela convida todos para a Terra Santa dos Filoliais, levando-os rapidamente em sua carruagem mágica. Lá, ela pede que descansem e comecem a preparar o jantar. Depois disso, Vitória decide conversar a sós com o protagonista, que aceita e pede que ela explique como acabou lutando contra eles. O herói comenta que pensou que ela havia ajudado porque já sabia da situação, mas Vitória explica que, na verdade, só foi conhecer a candidata à rainha dos Filoliais, que por acaso é Filo. Naofumi decide contar tudo para Vitória e, após ouvir, ela fica irritada por não acreditar que os 4 heróis estejam brigando entre si. Ela pergunta por que eles não participam das ondas em outras partes do mundo, deixando o protagonista surpreso, já que acreditava que as ondas aconteciam apenas no reino de Melromark. Vitória explica que, no passado, cada reino invocava um herói para lidar com as ondas, mas Melromark decidiu invocar os 4 de uma vez só. Ela revela também que foi criada centenas de anos atrás por um herói, que pediu para impedir que os heróis do futuro lutassem entre si, e caso isso acontecesse, deveria matá-los e invocar novos heróis com valores corretos. Ela então pede ao protagonista para se reconciliar com os outros heróis, alertando que se não lutarem juntos, o mundo pode acabar. Vitória diz que não conseguirá proteger o mundo sozinha, e o herói responde que ela é mais forte do que todos eles, mas ela afirma que um dia seu poder não será o suficiente. Mesmo assim, ele recusa a reconciliação, afirmando que foram os outros heróis e o próprio reino que o rejeitaram. No dia seguinte, o grupo está tomando café da manhã quando Vitória interrompe, prendendo Melt em uma prisão de vento para usá-la como refém. Ela exige que o protagonista prometa que fará as pazes com os outros heróis. Ele diz que não pode e ela declara que, nesse caso, convocará novos heróis, pois isso é o melhor para o mundo. O herói responde que se ela quiser matá-lo, que tente, mas ele lutará para sobreviver. Vitória usa uma habilidade que anula os poderes do escudo e diz que ele terá que provar que seu grupo pode enfrentar qualquer desafio sozinho. Para isso, ela anuncia que Filo lutará contra ela em um combate 1 contra 1. O protagonista aceita e Vitória cria um campo de batalha para evitar interferências. Ela equipa Filo com luvas de forças dadas por Edgar para enfrentar Vitória, mas logo fica claro que a rainha dos Filoliais é muito superior. Quando vê que não pode vencer, o protagonista tenta libertar Melt, mas Vitória lança uma magia que o fere gravemente, impedindo-o de ajudar. Em seguida, ela começa a reunir energia mágica do ar para finalizar Filo. Nesse momento, o herói grita para que Filo não desista, e isso a motiva a... Deixa eu subir aqui. E... Au! Puta que pariu! Ai, ai! Porra, bati minha mão na mesa, velho. Au! Porra! E isso a motiva a concentrar toda a sua força e atacar com tudo. Filo consegue romper a defesa de Vitória, causando um pequeno arranhão. Vitória então decide encerrar o duelo e revela que tudo não passava de um teste para Filo, o qual ela conseguiu superar. Vitória então entrega a Filo uma coroa, a reconhecendo como sua sucessora. A coroa se transforma em uma mecha de cabelo e Vitória explica que conforme Filo crescer, mais mechas como aquela irão surgir. Depois disso, Vitória utiliza uma das trancas do escudo do protagonista, desbloqueando novas habilidades para ele. À noite, Vitória decide conversar novamente com o protagonista e pergunta se ele já tentou provar sua inocência. Ele responde que não, explicando o motivo, e menciona que fará o possível para se reconciliar com os heróis. Em seguida, Vitória usa sua magia na armadura do protagonista, aumentando seus status e criando uma proteção parcial contra a corrupção do escudo amaldiçoado. Ainda assim, ela pede que ele evite usá-lo. O rapaz agradece e por um instante, Vitória vê nele o herói que a criou no passado. Depois disso, Vitória teletransporta o grupo para perto de Melromark para que o protagonista possa resolver suas pendências com os outros heróis. Antes de se despedir, ela pede para que ele cuide de Filo e ele promete fazer isso. O grupo então parte em direção a Melromark e após algum tempo chegam à fronteira. O protagonista decide ir até a entrada
escada para tentar falar com Ren ou Itsuki, mas ao chegar encontra Motoyasu, acreditando ter azar. Mesmo assim, tenta explicar a situação para ele, mas percebe que Motoyasu está furioso. Motoyasu revela que Ren e Itsuki foram mortos pelo protagonista e que por isso busca vingança. O herói tenta argumentar, mas Mine intervém, convencendo Motoyasu de que ele é o inimigo. Ela então cria uma gaiola de raios, prendendo tanto o grupo de Naofumi quanto o grupo de Motoyasu. Os grupos começam a lutar e durante o combate, Motoyasu utiliza a magia de seus companheiros para criar uma nova habilidade combinada, conseguindo causar um arranhão no protagonista, mesmo com o escudo. O herói percebe que também pode usar uma técnica combinada com Raphtalia e pede para que ela ative sua magia. Juntos, eles executam a habilidade Escudo de Ocultação, que permite ao protagonista absorver os pontos de habilidade de Motoyasu. Logo depois, Phil usa sua agilidade para lançar Motoyasu para longe com um chute e combina seu poder mágico com o de Melt, criando uma magia combinada que derrota todo o grupo de Motoyasu. Surpreso com a força do protagonista, Motoyasu hesita. O herói tenta convencê-lo novamente, mas Phil sente que algo ruim está prestes a acontecer. Ela pede para que ele use o poder máximo de seu escudo para proteger a todos. Ele aceita e nesse instante, um enorme raio mágico atinge o local. Graças ao escudo, todos sobrevivem. Então, descobre que o ataque foi lançado pelo arcebispo, que revela seu plano de eliminar a realeza e os heróis, alegando que eles só trouxeram problemas para o reino, sendo essa a razão pelo qual decidiu matar Ren. Motoyasu percebe que o protagonista é inocente e logo depois, o arcebispo revela que possui uma imitação lendária, capaz de assumir a forma das 4 armas cardinais. No entanto, essa habilidade exige uma imensa quantidade de poder mágico para ser usada, sendo essa a razão pela qual ele utiliza a energia dos fiéis da igreja, drenando-os até a exaustão. Motoyasu tenta atacá-lo com uma técnica de sua lança, mas o arcebispo bloqueia facilmente com uma barreira mágica. Em seguida, Motoyasu usa uma habilidade combinada com seus companheiros, mas o arcebispo não sofre nenhum dano, já que continua sendo sustentado pela magia dos fiéis, mesmo enquanto eles desmaiam de exaustão. Nesse momento, um ataque surpresa causa grande dano ao arcebispo. É revelado que os responsáveis são Ren e Itsuki, que ainda estão vivos. Eles explicam que começaram a investigar a igreja, suspeitando que algo estava sendo escondido, mas caíram em uma armadilha. Felizmente, foram salvos por Shadow. Após relatar isso, Ren e Itsuki partem para o ataque, lutando juntos e conseguindo quebrar a defesa do arcebispo, deixando sua arma sem magia. Eles ainda informam que a rainha está a caminho com soldados de elite, o que faz alguns fiéis começarem a duvidar. Itsuki exige que o arcebispo se renda, mas ele recusa e consegue convencer seus seguidores a continuar oferecendo-lhe poder. Com isso, os heróis decidem lutar juntos. O protagonista, porém, começa a elaborar uma estratégia apenas com seu grupo, evitando trabalhar diretamente com os outros 3. Ele os acusa de serem heróis irresponsáveis, cujas ações prejudicaram o reino, algo que, de certa forma, dá razão ao arcebispo. E suas palavras fazem os outros refletirem. O arcebispo, então, libera o poder de uma arma para atacá-los. Naofumi ergue seu escudo, protegendo a todos, e diz que os outros são iguais ao inimigo, pois se deixam levar pelo ego. No entanto, ele se lembra da promessa feita a Vitória e decide lutar ao lado deles para derrotá-lo. O arcebispo ativa a técnica Catedral, criando um espaço onde sua força e defesa aumentam consideravelmente. Ren e Itsuki o atacam com tudo, mas suas habilidades são anuladas com facilidade. Phil e Raphtalia entram na luta, conseguindo feri-lo, mas ele se recupera rapidamente graças ao poder dos fiéis. O protagonista então decide fazer um ataque combinado com Motoyasu, usando uma técnica de fogo. No entanto, o arcebispo bloqueia facilmente, já que os ataques amaldiçoados têm pouco efeito dentro da catedral. Vários fiéis começam a morrer de exaustão, chocando os heróis com a crueldade do cara. Nesse momento, o protagonista percebe que desbloqueou uma nova habilidade e decide usá-la, mesmo com as meninas preocupadas. Ele afirma que da última vez conseguiu manter o controle e que desta vez também conseguirá. Ativando o escudo amaldiçoado, ele tenta resistir ao poder da ira do dragão, mas percebe que a raiva que sente
também é a sua própria. Recordando-se dos momentos ruins que viveu, quase se deixa consumir pelo ódio até ouvir as vozes das meninas e lembra-se das suas aventuras juntos. Recuperando a consciência, ele percebe que elas o abraçam, mesmo sofrendo queimaduras causadas pelo escudo. Ele pede desculpas e também agradece. Com todos unidos, o protagonista pede ajuda aos outros heróis para derrotar o arcebispo. Trabalhando juntos, eles conseguem destruir suas defesas com mais facilidade, fazendo o inimigo começar a enfraquecer. O arcebispo tenta usar uma técnica especial para acabar com todos os heróis, mas nesse momento, a rainha Mirelia intervém na batalha. Ela utiliza sua poderosa magia de gelo para paralisá-lo, dando ao protagonista a oportunidade de ativar sua nova técnica, sacrifício de sangue. O uso dessa habilidade faz Naofumi perder uma grande quantidade de sangue, mas o ataque devora o arcebispo instantaneamente, encerrando o conflito. Logo em seguida, ele desmaia devido ao esforço, deixando as meninas desesperadas com seu estado. Mirelia se aproxima e garante que não permitirá que o herói do escudo morra. 3 dias depois, o protagonista desperta no castelo de Melromark, sendo recebido com alegria por suas companheiras. Mirelia entra no quarto e se apresenta formalmente, explicando que esteve ausente devido a um encontro mundial para decidir estratégias contra as ondas de destruição. Ela conta que, originalmente, cada grande reino deveria invocar apenas um herói, mas Melromark quebrou a tradição e trouxe os 4, o que a obrigou a acalmar os outros monarcas. O protagonista comenta que talvez fosse melhor tratado em outro reino, e Mirelia confirma, revelando que, em Sylvette, o herói do escudo é venerado como um deus. No entanto, ela explica que muitos em Melromark o desprezam por proteger uma raça que, no passado, matou vários de seus familiares. Mesmo assim, Mirelia afirma que limpará o nome dele, pois o reino não pode sobreviver sem o herói do escudo. O protagonista, porém, diz que não pretende permanecer ali, quer apenas enfrentar as ondas onde quer que elas apareçam e, assim que terminar, retornará ao seu mundo. E a mulher entende sua decisão. Logo depois, a rainha inicia o julgamento supremo, transmitido para todo o reino. Utilizando o selo de escravo, impede que os envolvidos mintam. A verdade vem à tona. Mine manipulou todos para fazer o protagonista parecer um criminoso, chegando a piorar sua situação propositalmente. Após o veredito, Mine e o rei são condenados à morte. No momento da execução, Mine implora para Motoyasu salvá-la, mas ele se recusa após ter sido enganado. Surpreendendo a todos, o protagonista interrompe a execução e propõe poupá-los com uma condição: Outcray passará a ser chamado de lixo e Mane de vadia. Mirelia aceita prontamente, pois também não queria executar seu marido e filha. Em seguida, o protagonista declara que ajudará Melromark, mas suas ações também beneficiarão os outros reinos, já que ele se considera um herói que deve salvar o mundo inteiro das ondas. Rapaziadinho, o que acontecerá de agora em diante? Qual o destino do nosso querido, fudido, vulgo protagonista? O que será que vai acontecer com as próximas ondas? Se quiser descobrir, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de pedir a parte 2 nos comentários para que eu possa trazer aqui a segunda temporada, porque se você não sabe, tá lançando a 4ª agora. E eu, como não gosto de me aproveitar nem um pouco do hype, fiz esse vídeo aqui, né? Que o pai não é besta. Mas é isso, deixa o like, se inscreve, vire membro. Os vídeos saem primeiro para os membros, tá? Caso vocês não saibam, porque eu não aviso, né? Mas os vídeos saem primeiro para os membros. Então, vire membro, caso queira me apoiar e receber o videozinho antecipadamente, tá? Ser privilegiado. Bem, no fim das contas é isso. Um beijo na bunda e até segunda.